for batido o martelo, não existe nenhum tipo de lei, e isso que eu vou explicar agora para vocês, tá bom? Então você pode tratar os seus pacientes com o certificado, com o estudo, com a adequação correta, e você vai estar legalmente amparado, tá bom? Título 2, isso da Constituição Federal, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Artigo 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, senão a lei que proíba lei. Deixo claro, não é portaria, não é decreto, é lei que defina. É legislação. Senão a lei, tá? Adequando-se à Constituição Federal ou a regras da Constituição, não tem como tirar dos acupunturistas técnicos essa técnica, tá bom? Então a lei ampara nesse artigo 5º, no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, se houve lei agora, se você é formado agora e há uma lei amanhã, essa lei ela não retorna, ela não regride para te prejudicar. A lei apenas regride, ela volta no tempo, né? Como voltar no tempo? Vou explicar. Vamos supor que eu ganhei uma ação sobre o meu celular. Eu tenho essa posse do meu celular, só que eu comprei esse celular em 2003. Quando foi em 2004, esse celular, saiu uma lei falando que todos que tinham celular Motorola tinham que ser entregues. Eu não faço parte dessa lei, porque esta lei só vai retornar para me beneficiar, nunca para me prejudicar. Porque existe um termo jurídico chamado, deixa eu só me recordar, que a lei ela não vai retornar para te prejudicar, porque ela só retorna para benefício, tá? Então, se você ganhou qualquer ação naquele momento, se você se formou naquele momento e se extinguiu, você tem uma frase chamada direito adquirido. É direito adquirido seu. Você não podem tirar de você. No artigo 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Aí vem no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 16, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para exercício de profissões. Aí vem as decisões. Decisões municipais ou estaduais que restringam o exercício de profissões são inconstitucionais. Decisões municipais ou estaduais que restringam o exercício de profissões são inconstitucionais. Ou seja, se há uma lei municipal ou num estado, ela é inconstitucional, ela não vai ter efeito, que é o que aconteceu alguns anos atrás e que provavelmente vocês pesquisaram, ou se não pesquisaram, estão sabendo agora que é inconstitucional, ou seja, é anulado aquilo que foi feito. Então, o CRM tentou tomar a acupuntura dos acupunturistas, mas não conseguiram. Já as decisões dos conselhos federais só são válidas para seus membros, ou seja, o Conselho Federal de Medicina só atua sobre a medicina, sobre os médicos. O Conselho Federal de Psicologia só atua sobre os psicólogos. O Conselho Federal de Fisioterapia só atua para os fisioterapeutas. Eles não vão atuar para o acupunturista. Se nele está escrito que você não pode fazer, você não poderá fazer. Que não tem em lugar nenhum escrito isso. Nutricionista pode fazer,
enfermeiros podem fazer, técnicos podem fazer, tá? Técnicos de enfermagem podem fazer, auxiliares de enfermagem podem fazer acupuntura, podem ser profissionais de acupuntura. Já as decisões dos conselhos federais só são válidas para os seus membros e, portanto, não podem interferir na prática profissional de outras pessoas. Se você é profissional filiado a algum conselho federal, deve seguir as determinações do mesmo, enquanto estiver no exercício da sua profissão. Ou seja, se você atua como psicólogo e utiliza a acupuntura na psicologia para tratamento de depressão, entre outros, aí sim você tem que estar qualificado para isso. Tá? Contudo, enquanto cidadão, você tem a liberdade de exercer quantas profissões lhe convém. Ou seja, se você quiser ser psicólogo só, se você quiser ser acupunturista, é isso que eu falei para você aqui, acabei de falar. Contudo, enquanto cidadão, você tem a liberdade de exercer quantas profissões você lhe convém. Agora nós vamos para a Classificação Brasileira de Ocupações, uma entidade federal do Ministério do Trabalho que descreve a ocupação de acupunturista desde 1977 sob o número de 3221 de 05. Tem o 04, mas esse daqui é o de acupunturista. Ele está classificado na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, órgão federal. Classificação da profissão. Descrição sumária. O profissional acupunturista realiza prognósticos energéticos por meio de métodos da medicina tradicional chinesa para harmonização energética, fisiológica e psicoorgânica. Aplicam estímulos físicos, químicos e técnicas corporais para tratamento de moléstias psiconeurofuncionais e energéticas. Acupunturista, tá? É essa a classificação. Condições gerais do exercício. Atuam na área de saúde e serviços sociais. São autônomos, trabalhando por conta própria, de forma individual, sem supervisão. Não tem supervisão de ninguém. Vocês não precisam de supervisão, tá? Porque não existe conselho. Não existe o Conselho Federal de Acupuntura. Não existe. Tudo o que tiver são apenas entidades de filiação. Ou seja, como se fossem, mas eles não são conselhos, tá? Executam suas funções em ambiente fechado e em horário diurno. Isso daqui é uma opção, tá? Formação e experiência. O exercício dessas ocupações requer curso técnico de nível médio na área de atuação, ou seja, curso técnico. A especialização é uma opção da faculdade que não ensina a raiz da acupuntura. Bom, acredito que esclareceu alguns pontos que você, profissional de acupuntura, futuro profissional de acupuntura qualificado, tenha tido em algum momento. Se você está vendo esse vídeo fora do período correto, que é após os 80% de conclusão do curso, tá? Eu peço que você reveja posterior, veja novamente. Mas eu vou deixar a tramitação da lei sobre a regulamentação da acupuntura, que inclusive não tira nenhum benefício seu, acupunturista, que está sendo formado agora, do início do seu curso, tá? Para que você exerça a sua profissão. Isso é importante entender. Muitas pessoas têm essa ideia e acabam não entendendo muito bem como funciona. Você pode sim atuar de forma livre no seu país. Você pode atuar como nômade em acupuntura, ir atendendo em outros lugares.
Você pode ir em outros países que também pode ir lá exercer a acupuntura com o seu certificado, né, que vai ser fornecido para vocês ao final do seu curso. E vocês vão ter uma excelente carreira, diferenciados, porque os métodos utilizados pela AWS Acupuntura na integração digital lhe proporciona liberdade. Isso é o importante, vocês entendem. Estudem, atentem-se a essa aula e retornem aos estudos. Boas aulas a vocês, e se vocês estão vendo esse vídeo com 80%, logo vocês estarão sendo chamados para os estágios, se foi essa a sua opção, tá? Não é obrigatório, é a sua opção. Se você já se acha qualificado com o agulhamento em algumas técnicas, você pode sim fazer os agulhamentos, teste em parentes, teste em você, tenha segurança. É uma técnica minimamente invasiva que não requer muita atenção no agulhamento, requer no ponto, localização de ponto, qualificação no diagnóstico, tem que tomar só alguns cuidados, tá bom? Tenha segurança, você consegue. Fiquem com Deus.